uma aposta de poder, uma sombra do passado. O que você faria se a pessoa que você mais odeia se tornasse a sua única chance de redenção? Saia da frente, sua idiota! Vai sujar o meu terno! A voz de Oliver Stone era um chicote, e o movimento de seu braço, um golpe cruel. Ele a empurrou com tanta força que a mulher grávida caiu de joelhos sobre o mármore frio. Suas mãos imediatamente cobriram a barriga, como se quisessem proteger uma vida indefesa de um mundo hostil. Os lenços brancos que ela carregava espalharam-se pelo chão, como pétalas de uma flor pisoteada. Os amigos de Oliver soltaram gargalhadas, seus telefones erguidos, prontos para registrar o espetáculo. Mas Elara, com os olhos fixos em Oliver, não derramou uma única lágrima. Sua expressão era de uma calma assustadora. Meu marido está a caminho. A frase, proferida com uma serenidade que contrastava com a violência da cena, atingiu Oliver como uma bomba silenciosa. Pela primeira vez na vida, a arrogância em seu olhar vacilou. Dezenas de hóspedes do hotel observavam de longe. Alguns sussurravam, indignados, mas ninguém se atreveu a intervir. Outros, mais oportunistas, sacaram os celulares, já imaginando os milhões de visualizações que o vídeo alcançaria nas redes sociais. Com uma dignidade que parecia completamente deslocada naquelas circunstâncias, Elara se levantou lentamente. Ela recolheu cada lenço do chão e seguiu em frente, o braço direito sempre protegendo a barriga, deixando para trás um rastro de mistério e uma atmosfera carregada de perguntas. O que ninguém sabia era a identidade daquele marido, e que esse segredo estava prestes a abalar as fundações de toda a família Stone. Se esta história tocou seu coração logo nos primeiros minutos, inscreva-se no canal. Aqui, você encontrará narrativas que curam, inspiram e fazem você acreditar na bondade humana novamente. 3 horas depois, o vídeo viralizou em todas as plataformas de mídia social. A família Stone havia construído seu império ao longo de 40 anos. O pai de Oliver, Robert Stone, era dono de uma vasta rede de hotéis de luxo, shopping centers e empreendimentos imobiliários em toda a Europa. Sua fortuna era estimada em 200 milhões de euros, e sua influência política alcançava os escalões mais altos do governo. Oliver cresceu em um universo de privilégio absoluto. Nunca havia trabalhado um dia sequer. Sua única responsabilidade era gastar a fortuna da família em carros esportivos, viagens extravagantes e festas em seu iate particular. Aos 22 anos, já havia sido expulso de 3 faculdades por escândalos envolvendo drogas e agressões. Sua irmã mais nova, Violet, de 19, compartilhava o mesmo estilo de vida hedonista. Ambos tratavam empregados, garçons e funcionários de suas empresas como seres inferiores, objetos descartáveis que existiam apenas para servi-los. Elara Reis havia começado a trabalhar no restaurante La Perla Dourada apenas 2 meses antes, quando o antigo emprego em uma clínica veterinária não a permitia mais ficar de pé por longas horas. Ela precisava de dinheiro. Seu marido estava longe, em uma missão, e ela precisava sustentar a casa até que ele voltasse. Era uma mulher de 25 anos que havia estudado enfermagem, mas teve que abandonar o curso por falta de recursos. Sua beleza natural dispensava maquiagem cara e vestidos de grife. Ela possuía a serenidade de quem já havia enfrentado dificuldades sem perder a gentileza. Às 23 horas, quando Elara chegou ao seu pequeno apartamento, encontrou o celular lotado de mensagens. Amigos, vizinhos e até mesmo desconhecidos enviaram-lhe capturas de tela do vídeo viral. Mulher grávida agredida por playboy milionário em restaurante de luxo.
Filho de magnata agride brutalmente mulher grávida. A arrogância dos ricos não tem limites. O vídeo já havia alcançado 2 milhões de visualizações em apenas 3 horas. Os comentários eram aos milhares. A indignação, a fúria, os apelos por justiça. Alguns internautas identificaram Oliver Stone e começaram a expor informações sobre toda a família. Elara desligou o telefone e sentou-se na cama. Ela acariciou a barriga, sentindo os pequenos solavancos de seu filho. "Não se preocupe, meu amor", ela sussurrou. "Tudo vai ficar bem." Mas em seu coração, ela sabia que a tempestade estava apenas começando. Do outro lado da cidade, na mansão dos Stone, Robert recebia uma ligação atrás da outra de consultores de imagem, advogados e parceiros de negócios. A crise se espalhava como um incêndio. A mídia já havia capturado a história e na manhã seguinte, ela seria notícia em todos os canais. Oliver, alheio à magnitude do desastre que havia causado, dormia tranquilamente em seu quarto de 500 metros quadrados. O sol mal havia nascido quando o telefone de Robert Stone tocou incessantemente. "Sr. Stone, precisamos conversar com urgência." Era a voz tensa de Matthew Clark, o diretor de relações públicas da empresa. O vídeo de seu filho já chegou a 8 milhões de visualizações. É a tendência global em todas as plataformas. Robert levantou-se abruptamente de sua cama king size, ainda sem a real dimensão do que estava acontecendo. Pela janela do seu apartamento, ele conseguia ver a cidade que ele mesmo havia ajudado a construir, com seus shoppings e edifícios de luxo. "De que vídeo você está falando?" "Ligue a televisão, senhor, em qualquer canal." Com o controle remoto em mãos, Robert ligou a TV de 75 polegadas. O primeiro canal exibia o vídeo em câmera lenta, seu filho chutando uma mulher grávida no restaurante mais exclusivo da cidade. O segundo canal tinha 3 especialistas analisando o incidente como um símbolo de desigualdade social. O terceiro canal exibia uma manifestação espontânea na frente dos escritórios da Stone Corporation. "Meu Deus", murmurou Robert. O telefone não parava de tocar. Parceiros de negócios cancelando contratos, investidores retirando fundos, executivos de alto escalão pedindo demissão por diferenças éticas irreconciliáveis. Às 7 da manhã, mais de 20 funcionários administrativos já haviam pedido demissão. A empregada não apareceu para trabalhar. Os noticiários da manhã começaram com a história, exibindo entrevistas com especialistas em direitos humanos e organizações de proteção à mulher. Oliver acordou com os gritos do pai. "Oliver, desça aqui agora mesmo!" Ao chegar no escritório, encontrou o pai andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. A tela do escritório mostrava o gráfico do valor das ações da empresa em queda livre. Em apenas 6 horas, elas haviam perdido 30% de seu valor na bolsa. "Você tem ideia do que fez?" Robert gritou. 40 anos de trabalho destruídos em uma única noite. "Pai, foi só uma garçonete irritante. Todos vão esquecer em uma semana." Robert se aproximou do filho e pela primeira vez em 22 anos gritou com todas as suas forças. "Essa garçonete irritante está nos custando 50 milhões de euros." A porta do escritório se abriu. Matthew Clark entrou, acompanhado por um homem mais velho, por volta dos 60 anos, com um terno impecável, mas sem marcas ostensivas. Sua presença inspirava respeito imediato. "Sr. Stone, este é o advogado Davis", Matthew disse com visível nervosismo. Ele representa a mulher que foi agredida. O advogado Davis tinha um olhar que parecia ser capaz de ler mentes. Seu cabelo branco estava perfeitamente penteado para trás, e seus olhos cinzentos transbordavam uma inteligência afiada. "Sr. Stone", ele disse em uma voz calma, mas firme, "eu vim fazer uma proposta
que pode salvar o que resta de sua reputação. Quanto o senhor quer? Robert perguntou diretamente. Não se trata de dinheiro. Minha cliente não tem interesse em uma compensação financeira. Oliver riu com escárnio. Então o que ela quer? Uma desculpa pública? Uma fundação de caridade com o nome dela? O advogado Davis olhou para ele com a mesma expressão que usaria para observar um inseto particularmente irritante. Ela quer justiça verdadeira, uma justiça transformadora. Ele abriu sua pasta de couro e tirou uma série de documentos. Seu filho vai se voluntariar no Hospital Comunitário St. Jude pelos próximos 2 meses, especificamente na ala de maternidade, ajudando mulheres grávidas de baixa renda, sem privilégios, sem desculpas, sem folgas. Isso é ridículo, Oliver gritou. Eu não vou limpar chão ou trocar sapatos sujos. A alternativa, o advogado Davis continuou, sem se abalar, é enfrentar um processo por agressão, lesões corporais dolosas, dano psicológico e discriminação social. Os advogados já calcularam que pode chegar a 120 milhões de euros em indenização. Além dos custos legais e do dano à imagem, que já é irreparável. Robert sentiu o ar escapar de seus pulmões. Além disso, o advogado Davis acrescentou, minha cliente impôs uma condição inegociável. O serviço social só terminará quando o bebê dela nascer. Até lá, seu filho deve seguir rigorosamente com seu trabalho no hospital. E se eu aceitar isso, o caso será encerrado? Robert perguntou. Se seu filho demonstrar uma mudança genuína e cumprir as condições integralmente, minha cliente considerará não seguir com os procedimentos legais. Oliver olhou para tudo aquilo como se estivesse vivendo um pesadelo. Pai, o senhor não pode estar considerando isso seriamente. Robert olhou para as telas que ainda mostravam a queda das ações, os protestos na rua, os contratos cancelados. Eu aceito, ele disse com a voz trêmula, e pela primeira vez na vida, Oliver Stone teria que trabalhar. Monsieur. Hospital Comunitário St. Jude cheirava a antissépticos e dor humana. No primeiro dia, Oliver chegou em seu carro novo, estacionando na vaga de médicos. O segurança se aproximou imediatamente. Olha aqui, garoto. Essa vaga é apenas para a equipe médica. Eu sou da equipe médica. Oliver mentiu, mostrando a carta do advogado Davis, que o credenciava como voluntário. Voluntários estacionam na rua. O segurança respondeu, sem se abalar. A primeira humilhação. A enfermeira-chefe, Marta Sanchez, era uma mulher de 50 anos com 30 anos de experiência no hospital. Ela havia visto centenas de bebês nascerem. Ela havia consolado mães que perderam seus filhos. Ela havia trabalhado em turnos de 24 horas ininterruptas. Ela não tinha paciência para playboys que queriam fazer voluntariado por hobby. Então você é o famoso Oliver Stone, ela disse. Eu não vou tocar em nada, ele disse com raiva. Então volte para casa, Marta respondeu. Mas lembre-se que você não é um voluntário. E se você não trabalhar aqui, amanhã terá que ir para o tribunal enfrentar um processo de milhões de euros. Oliver teve que limpar banheiros. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar taças de champanhe e volantes de carros esportivos, ficaram cheias de bolhas devido ao atrito com os produtos de limpeza. Suas costas doíam de tanto se curvar. Seus pés estavam inchados de ficar em pé por 8 horas seguidas todos os dias. As outras enfermeiras o tratavam com frieza profissional. Os médicos o ignoravam completamente. Os pacientes o olhavam com curiosidade, alguns reconhecendo seu rosto dos noticiários. Na primeira semana, Oliver tentou usar sua influência para conseguir privilégios. Você sabe quem eu sou? Ele disse a um médico residente que lhe havia pedido para levar algumas amostras ao laboratório. Sim, eu sei quem você é,
O médico respondeu. Você é o voluntário que vai levar essas amostras para o laboratório agora mesmo. Não funcionou. Na segunda semana, ele tentou convencer o pai a acabar com aquela farsa. Pai, isso é desumano. Estou trabalhando como um lacaio. Você está trabalhando como uma pessoa normal, Robert respondeu. E você vai continuar assim até que o bebê daquela mulher nasça. Na terceira semana, Oliver viu Elara pela primeira vez desde a noite no restaurante. Ela veio para um de seus check-ups de rotina. Ela usava um vestido de maternidade simples e sapatos confortáveis. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo arrumado, sem maquiagem pesada. Mas ela tinha a beleza de quem não precisa de adornos. Quando seus olhos se encontraram no corredor do hospital, Elara o olhou com uma mistura de surpresa e curiosidade. Não havia rancor em seu olhar, e isso desorientou profundamente Oliver. Senhora Hayes, uma enfermeira a cumprimentou. Por aqui, por favor. Oliver a viu caminhar em direção ao consultório, o braço protegendo instintivamente a barriga. A mesma barriga que ele havia colocado em risco com seu chute. Pela primeira vez, ele sentiu algo estranho no peito. Um desconforto que ele não sabia nomear. Nos dias seguintes, ele começou a ouvir as histórias das pacientes. Maria, de 16 anos, grávida e abandonada pelo namorado. Carmen, com 4 filhos, cujo marido havia emigrado para o exterior. Rosa, uma mãe solteira que trabalhava 12 horas por dia como empregada doméstica para custear a gravidez. Mulheres que lutavam com dignidade, protegendo seus filhos com ferocidade, encontrando força na adversidade. Uma tarde, enquanto limpava a área de descanso dos enfermeiros, ele encontrou um par de luvas de borracha novas em sua mesa de trabalho improvisada. Não havia bilhete, mas ele soube imediatamente quem as havia deixado. Elara havia notado as mãos rachadas dele por causa dos produtos de limpeza. Naquela noite, Oliver passou a noite em claro, pensando no gesto. Ninguém em sua vida jamais havia tido tal consideração por ele. Seus pais lhe compravam carros, pagavam suas viagens, lhe davam dinheiro, mas ninguém jamais havia notado suas mãos rachadas. No dia seguinte, enquanto ele estava arrumando as fichas de pacientes, ele viu Elara na sala de espera. Ela estava acariciando a barriga, fazendo movimentos circulares, sussurrando palavras que ele não podia ouvir de longe. Seu rosto se iluminava com aquele brilho especial que as grávidas têm quando conversam com seus bebês. Pela primeira vez na vida, Oliver Stone sentiu um remorso genuíno, e pela primeira vez, ele se perguntou que tipo de pessoa ele havia sido até aquele momento. Uma reunião foi convocada no escritório principal de Robert Stone, no 402º andar do edifício mais alto da cidade. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica que fazia sentir que se dominava o mundo. Mas naquela tarde, Robert não se sentia poderoso. O advogado Davis chegou com Elara, que no 8º mês de gravidez caminhava com a graça lenta e majestosa de mulheres no final da gestação. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e sua presença preencheu o escritório com uma dignidade tranquila que contrastava com a ostentação do lugar. Sr. Stone, o advogado Davis começou, chegou a hora de revelar a verdade completa. Que verdade? Robert perguntou. Eu pensei que este assunto estava apenas relacionado ao processo judicial. Está relacionado a algo muito mais profundo, o advogado Davis respondeu, abrindo sua pasta. Ele tirou uma série de fotos e documentos, espalhando-os sobre a mesa de mármore italiano. A primeira foto mostrava um homem de cerca de 45 anos, vestindo um uniforme militar. Ele tinha os mesmos olhos cinzentos de Robert, a mesma estrutura facial forte, mas sua expressão transbordava uma nobreza que Robert havia perdido há décadas. Sr. Robert, eu lhe apresento formalmente sua irmã, Elara Hayes Stone.
Um silêncio caiu sobre o escritório como uma avalanche. Elara é casada com seu irmão, Sebastian Stone, que cortou relações com o senhor há 15 anos por causa da forma como tratava seus funcionários e trabalhadores. Robert sentiu o chão se mover debaixo de seus pés. Sebastian, ele murmurou. Sebastian está morto. Ele morreu em alguma missão militar. Sebastian está vivo. Elara o interrompeu com voz firme. Ele esteve em missões classificadas por 12 anos. Não podíamos entrar em contato com a família por razões de segurança nacional. O advogado Davis continuou a colocar documentos sobre a mesa. Há 1 ano, Sebastian foi dispensado com honras. Ele se casou com Elara há 8 meses. Quando decidiram voltar para se reconectar com a família, Sebastian soube do incidente no restaurante. Robert pegou uma das fotos. Ela mostrava Sebastian e Elara em seu dia de casamento, cercados por companheiros militares e uma pequena cerimônia íntima. Por que ele não entrou em contato comigo diretamente? Robert perguntou com a voz trêmula. Porque ele queria ver que tipo de pessoa você tinha se tornado. Elara respondeu. Sebastian me pediu para trabalhar no restaurante por algumas semanas para observar como a família Stone tratava as pessoas comuns. A revelação caiu como um martelo. Era um teste. Elara continuou. Sebastian queria saber se havia alguma chance de reconciliação na família. Robert desabou em sua cadeira de executivo. E meu filho? Seu filho me chutou, Elara disse. Seu filho chutou a esposa grávida do seu irmão, seu futuro sobrinho neto, a mulher que o irmão dele ama mais do que a própria vida. Nesse exato momento, a porta do escritório se abriu. Um homem que Robert não via há 15 anos entrou, mas ele o reconheceu imediatamente. Sebastian Stone, aos 45 anos, ainda mantinha uma forma física impecável. Sua postura militar era evidente em cada movimento, mas seus olhos mostravam uma sabedoria e uma bondade que Robert ansiava. Olá, irmão, Sebastian disse com uma voz calma. Robert se levantou lentamente. Os 2 irmãos se olharam por longos segundos, vendo no rosto um do outro as marcas do tempo e as decisões que os haviam afastado. Sebastian, você estava morto. Para você, eu estava morto. Desde o dia em que vi como você tratou Maria, a empregada que trabalhou na casa de nossos pais por 20 anos. Você se lembra? Você a demitiu sem pensão ou indenização quando ela teve câncer. Robert fechou os olhos. A lembrança o assombrava há anos. Foi um erro. Foi uma decisão que mostrou quem você realmente era. Sebastian respondeu. É por isso que eu saí. É por isso que eu cortei todo o contato. Ele se aproximou de Elara e colocou a mão sobre a barriga dela de forma protetora. Quando Elara me contou o que aconteceu no restaurante, meu primeiro instinto foi vir aqui e confrontar seu filho, como se confrontam covardes que agridem mulheres grávidas. Robert engoliu em seco, mas minha esposa me convenceu a dar uma chance a ele, para ver se havia algo de bom nele. Sebastian se virou para a janela, observando a cidade. Nestas semanas, observei Oliver no hospital, os relatórios que recebia todos os dias. Você o estava seguindo? Eu tenho contatos em todos os lugares, Robert. Eu soube que ele resistiu no início. Eu soube que ele tentou usar influência. Eu soube que ele reclamou e protestou. Ele fez uma pausa, sem tirar os olhos da cidade. Mas eu também soube que ontem ele ajudou uma mãe adolescente a preencher os papéis do hospital. Eu soube que há 3 dias ele ficou até tarde para ajudar a limpar depois de uma emergência. Eu soube que ele começou a tratar as enfermeiras com respeito. Ele se virou para Robert. Seu sobrinho está mudando. A questão é, essa mudança é sincera ou é apenas uma atuação para sair de encrenca? Elara se levantou com a graça lenta de uma mulher grávida. É por isso que queremos um último teste,
Ela disse. Em 2 semanas, nosso bebê vai nascer. Queremos que Oliver esteja presente no parto, para que ele veja a vida que ele colocou em risco vir ao mundo, para que ele entenda verdadeiramente a magnitude do que ele fez. E depois disso, Sebastian acrescentou, decidiremos se há alguma chance de reconciliação familiar. Robert olhou para o irmão com uma mistura de admiração e vergonha. E se Oliver não tiver mudado de verdade? Sebastian se aproximou da mesa e recolheu as fotos. Então, eu vou confirmar que a família Stone é irredimível e iremos embora para sempre. Quando eles saíram do escritório, Robert ficou sozinho em frente à janela panorâmica, olhando para a cidade que ele havia ajudado a construir com dinheiro, mas sem coração. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu o verdadeiro medo de perder algo que não podia comprar. A chance de ter seu irmão de volta. A 6ª semana de Oliver no hospital começou de forma diferente. Ele chegou cedo, até mesmo antes dos enfermeiros do turno da noite. Suas mãos, agora calejadas pelo trabalho, preparavam cuidadosamente os suprimentos para o dia. Ele não reclamava mais do uniforme desbotado ou do cheiro de antisséptico que se tornara familiar. Naquela manhã, uma emergência chegou. Uma mulher de 18 anos em trabalho de parto prematuro. Seu nome era Amy, e ela estava sozinha, sem dinheiro para pagar pelos cuidados. Ela estava aterrorizada e chorava. Eu não tenho dinheiro para pagar, ela repetia entre soluços. Meu namorado me abandonou quando soube que eu estava grávida. Minha família me expulsou de casa. O Dr. Garcia, um homem de cerca de 50 anos conhecido por sua rigidez, se aproximou com impaciência. Se você não pode pagar, vá para um hospital público. Não fazemos caridade aqui. Oliver observou a cena do corredor. Algo dentro dele se acendeu como uma mola. Ele se aproximou do doutor. Garcia com determinação. Eu vou pagar as despesas da Amy. O médico o olhou com surpresa. Você? Um voluntário vai pagar as despesas médicas de uma estranha? Sim, Oliver respondeu sem hesitar. E se o senhor tiver algum problema com isso, pode falar com a administração do hospital. Foi a primeira vez que Oliver usou a influência de sua família para ajudar alguém, em vez de se beneficiar. Amy o olhou com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Eu não sei como te agradecer. Não me agradeça, ele disse. Apenas se concentre em ter seu bebê saudável. Nas horas seguintes, Oliver permaneceu com Amy durante todo o trabalho de parto. Ele segurou sua mão quando as contrações se tornaram intensas. Ele lhe deu água quando ela estava com sede. Ele disse palavras de encorajamento quando o medo ameaçou engoli-la. Quando o bebê nasceu, um menino saudável de 2 quilos, Oliver sentiu uma emoção que nunca havia experimentado. Ver a pequena vida que ele havia ajudado a proteger o encheu de uma satisfação mais profunda do que qualquer carro esportivo ou viagem de luxo. Como você vai chamá-lo? Ele perguntou a Amy, enquanto ela segurava o recém-nascido. Andrew, ela respondeu. Como o anjo que me ajudou quando eu mais precisei. Oliver deixou o quarto com os olhos marejados. No corredor, ele encontrou Marta Sanchez, a enfermeira-chefe que o havia tratado com tanta dureza nas primeiras semanas. Você fez uma coisa boa hoje, garoto. Ela disse com um sorriso que ele nunca a tinha visto dar. Aquele bebê tem uma chance de sobreviver por sua causa. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, ele disse. Não, Oliver, não qualquer um. Em 30 anos aqui, eu vi muitos ricos que nunca moveram um dedo para ajudar ninguém. Naquela tarde, enquanto Oliver estava arrumando as fichas de pacientes, Elara veio para seu último check-up antes do parto. Sua barriga estava imensa e ela caminhava com a lentidão característica das últimas semanas. Quando ela passou pelo escritório onde ele trabalhava, ela parou. Eu soube o que você fez hoje pela Amy, ela disse com uma voz suave.
Oliver olhou para cima, esperando sarcasmo ou ceticismo. Em vez disso, ele encontrou algo que se assemelhava à aprovação. Ela precisava de ajuda, ele disse. Sim, ela precisava, e você a ajudou sem esperar nada em troca. Elara ficou parada ao lado da mesa, acariciando a barriga em movimentos circulares. Eu quero que você saiba disso, Oliver. Nestas semanas, eu te observei. No início, eu esperava que fosse apenas uma farsa temporária. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Mas eu vi como você trata os pacientes. Eu vi como você fica depois do expediente quando há uma emergência. Eu vi como você olha para os recém-nascidos, como se estivesse entendendo o significado da vida pela primeira vez. Oliver sentiu um nó na garganta. Elara, o que eu fiz naquela noite, eu não posso perdoar o que você fez. Ela o interrompeu com firmeza. Aquele chute poderia ter matado meu filho. Poderia ter me matado. O silêncio se espalhou entre eles como um abismo. Mas eu posso acreditar no que você está começando a se tornar. Ela continuou. E isso é mais importante do que o perdão. Ela seguiu para o consultório, deixando Oliver com aquelas palavras ecoando em sua mente por dias. 3 dias depois, às 2 horas da manhã, o alarme de emergência soou no hospital. Elara havia chegado em trabalho de parto. Oliver estava terminando seu turno da noite quando viu Sebastian correndo pelo corredor, carregando sua esposa nos braços. A preocupação no rosto do ex-militar era a de um homem que havia enfrentado balas inimigas, mas nunca vira nada tão assustador quanto ver a mulher que amava sofrer. "Onde está o médico?" Sebastian gritou. "Minha esposa está sangrando." O médico de plantão apareceu imediatamente, seguido por uma equipe de enfermeiras. Oliver observou de longe, sentindo-se inútil, mas incapaz de ir embora. "É uma pequena complicação", o médico explicou depois de examinar Elara. "O bebê está em uma posição errada, mas podemos resolver. Precisamos prepará-la para uma cirurgia de emergência." Pelas 2 horas seguintes, Sebastian andou de um lado para o outro no corredor como um leão enjaulado. Suas mãos tremiam levemente, o único sinal externo do terror interno. Oliver se aproximou depois de 1 hora de vê-lo agonizar. "Senhor tio", ele se corrigiu. Eu posso ficar com o senhor?" Sebastian o olhou com surpresa. "Você não precisa fazer isso, Oliver." "Sim, eu preciso", ele disse. "Aquela mulher, aquele bebê, eu os coloquei em perigo uma vez. Eu preciso estar aqui até que eu saiba que eles estão bem." Os 2 homens sentaram-se nas cadeiras de plástico desconfortáveis da sala de espera. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 15 anos de distância familiar e 6 semanas de mudança. "Quando você era criança", Sebastian começou de repente, "você costumava me seguir por toda parte. Você dizia que queria ser um soldado como eu." Oliver riu tristemente. "Eu me lembro disso." "Você sabe por que eu realmente saí da família?" Oliver balançou a cabeça. "Porque eu vi o que o dinheiro estava fazendo com todos vocês. Eu vi seu pai tratar os funcionários como objetos. Eu vi sua mãe falar com desprezo sobre os pobres. Eu vi você e Violet crescerem acreditando que eram superiores aos outros, apenas por terem nascido com privilégios." Sebastian se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "No exército, eu aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pelo que ela tem, mas pelo que ela está disposta a sacrificar pelos outros. Como você sacrificou seu conforto para servir às mesmas mulheres que antes você considerava inferiores." Nesse momento, o médico saiu. Ele ainda estava com a máscara cirúrgica pendurada no pescoço. "Sr. Stone, o senhor tem um lindo e saudável menino. Sua esposa está perfeitamente bem." Sebastian desabou na cadeira, liberando toda a tensão acumulada em um suspiro profundo. "Eu posso ir vê-los?" "Claro,
Eles estão no quarto 304. Quando eles caminharam em direção ao quarto, Sebastian parou. Oliver, eu quero que você conheça seu primo. Eles entraram juntos no quarto onde Elara, apesar do cansaço, irradiava o brilho especial das mães de primeira viagem. Em seus braços, um pequeno embrulho enrolado em um cobertor azul. Sebastian, Elara sussurrou. Olha como ele é lindo. Sebastian se aproximou da cama e beijou a testa de sua esposa com uma ternura que fez Oliver sentir uma pontada de vergonha. Ele nunca havia visto um amor tão puro e protetor. Como vamos chamá-lo? Sebastian perguntou. Gabriel, Elara respondeu. Como o anjo Gabriel, que protege as famílias. Oliver ficou na porta, observando a cena. Aquele bebê, que agora dormia pacificamente nos braços de sua mãe, havia estado em perigo de morte por causa de seu erro. Aquela mulher, que irradiava a felicidade da maternidade, havia sofrido a humilhação e o terror por causa de sua arrogância. Oliver! Elara o chamou. Venha aqui. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse pisando em solo sagrado. Você quer segurá-lo? Eu não sei se deveria. Eu quero que você o segure, ela disse com firmeza. Eu quero que você sinta o peso da vida que você ajudou a proteger nestas semanas. Com as mãos trêmulas, Oliver pegou o pequeno Gabriel em seus braços. Ele era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Seus pequenos dedos se agarraram ao dedo indicador de Oliver por instinto. Naquele momento, algo se quebrou completamente dentro do jovem Stone. Toda a arrogância, todo o desprezo, toda a frieza que havia definido os 22 anos de sua vida desmoronaram como um castelo de areia. Ele começou a chorar. Não era o choro falso de um menino rico que não consegue o que quer. Era o choro profundo e libertador de um homem que finalmente entendeu a magnitude de seus erros e a beleza da redenção. Eu sinto muito, ele sussurrou, olhando para o bebê, Elara e Sebastian em seguida. Eu sinto muito, muito mesmo. Nós sabemos, Sebastian respondeu, colocando a mão no ombro de seu sobrinho. E agora que você realmente se arrepende, podemos começar a ser uma família novamente. Do lado de fora, o nascer do sol pintou o céu com cores douradas, como se o mundo inteiro estivesse celebrando o nascimento de Gabriel e o renascimento de Oliver. 5 anos depois, o jardim da mansão da família Stone estava completamente transformado. Onde antes havia estátuas de mármore arrogantes, agora cresciam árvores frutíferas que as crianças da vizinhança podiam vir colher. Onde antes havia um gramado perfeitamente cuidado pelo qual ninguém tinha permissão para pisar, agora havia um playground onde Gabriel e outras crianças brincavam todas as tardes. Oliver, agora com 27 anos, balançava suavemente o balanço onde seu primo Gabriel ria com a alegria pura de uma criança de 5 anos. O menino havia herdado os olhos cinzentos da família Stone, mas tinha o sorriso gentil de sua mãe. Tio Oliver, me conta a história de novo de quando você trabalhava no hospital. Gabriel perguntou com a curiosidade infinita de uma criança. De novo? Eu já te contei 1000 vezes. Mas eu gosto, especialmente da parte em que você ajudou a Amy a ter o bebê dela. Oliver sorriu. Amy e seu filho, Andrew, agora também com 5 anos, haviam se tornado parte da família expandida. Andrew estudava em uma escola particular que os Stone haviam transformado em uma instituição com bolsas integrais para crianças de baixa renda. Tudo bem, mas depois você tem que me ajudar a preparar o jantar. Da sacada, Elara observava a cena enquanto acariciava sua barriga. Ela estava grávida novamente, esperando uma menina que seria chamada de Hope. Desta vez, Oliver foi o primeiro a se oferecer para ajudar com qualquer coisa que ela precisasse na gravidez.
Sebastian se aproximou por trás e a abraçou, colocando sua mão sobre a dela. "O que você está pensando?" ele perguntou. "Como a vida é estranha. 5 anos atrás, eu nunca imaginei que teríamos uma família tão linda, ou que seu irmão teria se tornado o homem que ele é agora." Robert Stone se aposentou mais cedo depois da mudança de seu filho. Ele não administrava mais o império com um punho de ferro. Em vez disso, ele havia criado uma fundação para fornecer empregos dignos e seguro de saúde para mães solteiras. Ele passava seus dias ensinando Gabriel a pescar no pequeno lago que havia mandado construir no jardim. Violet, a irmã de Oliver, também havia passado por sua própria transformação. Agora, ela dirigia um centro para mulheres grávidas vulneráveis, inspirada pela mudança que viu em seu irmão. "Pai, eu posso ficar para o jantar?" Oliver perguntou, aproximando-se da sacada com Gabriel em sua mão. "Esta é sua casa, meu filho. Você pode ficar sempre." Mas ambos sabiam que Oliver tinha seu próprio apartamento perto do hospital, onde agora ele trabalhava como coordenador de voluntários. Ele havia concluído seu curso de enfermagem e se especializou em cuidados com recém-nascidos. Seu trabalho era ajudar outros jovens privilegiados a descobrirem o valor do serviço social. Enquanto eles preparavam o jantar juntos, Gabriel falava animadamente sobre seu dia na pré-escola. Ele havia herdado a facilidade de fazer amigos de sua mãe e a determinação silenciosa de seu pai. "Tio Oliver, é verdade que você era uma pessoa má?" Gabriel perguntou de repente com a franqueza cruel das crianças. Oliver parou de cortar os vegetais e se agachou para ficar na altura de seu primo. "Sim, Gabriel. Eu costumava ser uma pessoa muito má. Eu machuquei sua mãe quando ela estava grávida de você. Mas você não é mais uma pessoa má. Eu tento ser bom todos os dias. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Mas você me ajuda a lembrar, porque vale a pena tentar." Gabriel ponderou por um momento com a seriedade de uma criança sábia. "Mamãe disse que as pessoas podem mudar se elas realmente quiserem. Sua mãe é muito inteligente, e ela disse que você mudou porque aprendeu a amar." Oliver sentiu um nó na garganta. Mesmo depois de 5 anos, as palavras de Gabriel ainda podiam fazê-lo chorar. "Eu te amo, tio Oliver. Eu te amo mais do que a minha própria vida, Gabriel. Então é por isso que você é uma pessoa boa agora." A noite passou com risadas, histórias divertidas do trabalho, planos para o fim de semana. Sebastian contou histórias de seus dias no exército, editadas para crianças. Elara descreveu os avanços em seu centro. Robert ouvia atentamente, se envolvendo quando podia contribuir com algo útil. Quando chegou a hora de Gabriel dormir, a família inteira participou do ritual. Oliver leu uma história para ele. Sebastian ensinou-lhe uma canção de ninar do exército. Elara deu-lhe um beijo de boa noite. E Robert prometeu levá-lo para pescar no dia seguinte. "Boa noite, família", Gabriel sussurrou antes de fechar os olhos. Enquanto os adultos ficaram na sacada conversando e tomando café, Oliver observou as estrelas brilhando sobre a cidade. 5 anos atrás, ele nunca teria notado as estrelas. Ele estava muito ocupado olhando para si mesmo. "Sabe qual a coisa mais estranha de tudo isso?" ele disse a Sebastian. "O quê?" "Que eu sou mais feliz agora, trabalhando no hospital e vivendo do meu salário, do que era quando eu tinha cartões de crédito ilimitados e carros esportivos. É porque agora você entende a diferença entre preço e valor." "Qual é a diferença?" Sebastian apontou para a janela, onde Gabriel dormia pacificamente. "O preço é o que você paga por algo. O valor é o que você recebe em troca. Este menino não tem preço, mas seu valor é infinito." Oliver sentiu isso. Ele entendeu. Como o perdão, como o amor verdadeiro,
como as segundas chances. Quando eles se separaram naquela noite, Oliver dirigiu lentamente para seu apartamento. Em um semáforo, ele viu uma jovem andando com dificuldade. Ela estava grávida e parecia perdida. Sem hesitar, ele saiu do carro. "Com licença, senhorita. Você precisa de ajuda?" A mulher inicialmente o olhou com desconfiança, mas algo nos olhos de Oliver a acalmou. "Estou procurando o hospital St. Jude. Eles me disseram que lá eles cuidam de emergências. Não importa se você pode pagar ou não." "Eu trabalho lá. Posso te dar uma carona se você quiser." "Sério?" "Claro. Entre. Eu te levo para lá agora mesmo." No caminho para o hospital, Oliver pensou em todas as vezes em que ele havia passado por pessoas necessitadas e não as havia visto. Ele pensou na noite em que ele chutou Elara e como aquele ato horrível deu início à mudança mais importante de sua vida. Ele pensou em Gabriel, dormindo tranquilamente em sua cama. Em Elara, esperando a segunda filha. Em Sebastian, que teve a sabedoria de lhe dar a redenção em vez de vingança. Ele pensou em Amy e seu filho Andrew, nas dezenas de mães que ele havia ajudado nos últimos 5 anos, nos bebês que ele havia visto nascer. Ao chegar no hospital, ele ajudou a mulher grávida a se registrar e garantiu que ela fosse atendida imediatamente. Quando ele voltou para seu carro, ele encontrou um bilhete sob o limpador de para-brisa. "Obrigada por mostrar que ainda existem anjos na terra. Maria Fernandes." Oliver guardou o bilhete em sua carteira, junto com a primeira foto que eles tiraram dele segurando o recém-nascido Gabriel. Naquela noite, antes de dormir, ele escreveu em seu diário que havia começado depois de sua mudança. "Prezado eu do futuro, hoje Gabriel me perguntou se eu já fui uma pessoa má. Eu lhe disse a verdade, mas também entendi algo importante. Eu não era realmente uma pessoa má. Eu estava apenas perdido. Eu confundi privilégio com superioridade. Eu confundi poder com força. Eu confundi preço com valor. Agora eu sei que a verdadeira força está em proteger os vulneráveis. Que a verdadeira riqueza está no amor que você dá e recebe. Que a verdadeira superioridade está em servir aos outros. Amanhã será outro dia para ser melhor. Outro dia para honrar a segunda chance que me foi dada. Outro dia para provar que as pessoas podem mudar se elas realmente quiserem." Gabriel estava certo. Eu mudei porque aprendi a amar. E a cada dia que passa, eu amo mais. Boa noite, mundo. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para renascer. No silêncio da noite, em algum lugar da cidade, uma mulher grávida dormia pacificamente em um leito de hospital, sabendo que ela havia encontrado ajuda quando ela mais precisava. Em uma mansão familiar que havia aprendido a ser um lar, um menino de 5 anos sonhava com histórias de redenção e segundas chances. E no coração de um homem que havia descoberto o valor da humildade, a cada dia crescia a certeza de que há erros que podem ser pagos com dinheiro. Mas há outros erros que só podem ser curados com perdão e amor. Esta história acabou, mas a sua história de mudança pode estar apenas começando. Você já teve uma experiência com o perdão que mudou completamente a sua vida? Você conhece alguém que encontrou a melhor versão de si mesmo depois de cometer um grande erro? Você já testemunhou como o amor verdadeiro pode transformar até as almas mais perdidas? Todos nós temos momentos na vida em que podemos escolher ser o Oliver do restaurante ou o Oliver do hospital. Momentos em que podemos optar entre a arrogância e a humildade, entre o desprezo e a compaixão, entre ferir e curar. Se esta história tocou em algo profundo em seu coração,
Se ela te lembrou que nunca é tarde para mudar. Se ela te inspirou a ser mais gentil com aqueles que estão em dificuldades, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que curam a alma e nos lembram da beleza da humanidade. A cada semana, trazemos narrativas reais de transformação, perdão e segundas chances. E, por favor, deixe-nos um comentário e nos diga de qual país você está assistindo. Adoramos saber que essas histórias estão viajando pelo mundo, conectando corações e nos lembrando que, independentemente da nossa língua ou cultura, todos nós compartilhamos a mesma capacidade de amar, perdoar e mudar. Porque no final, o que importa não é quanto dinheiro temos no banco. O que realmente importa é quanto amor temos no coração e o quão capazes somos de fazer o bem no mundo. Até a próxima história. Que você tenha um dia cheio de bênçãos e oportunidades para se tornar a melhor versão de si mesmo. Com amor e esperança, sua família de histórias que curam.